Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem está falando é a professora Bárbara da disciplina de arte e neste vídeo a professora vai explicar para vocês as atividades que foram retiradas na semana passada, as atividades impressas. Vamos lá, crianças? Atividades de arte, eixo artes visuais. Atividade número 1. Observe a obra de arte Família de Gatos. Trata-se de uma pintura figurativa, na qual aparecem as linhas curvas que tomam a forma de algo reconhecido por nós. Nesta pintura, o animal gato. Então, olha só, crianças, aqui nós temos a pintura Família de Gatos, do artista Aldemir Martins. Se a gente observar bem, esta é uma pintura figurativa, ou seja, é uma pintura que traz a forma de algo que nós conhecemos. Então, o gato é um animal que todos nós conhecemos. Cada um imagina o gato de uma forma, certo? Mas a figura gato é compartilhada por todos nós. Por isso, esta pintura do Aldemir Martins é uma pintura figurativa, tá certo? Então, olha só, crianças. Escolha o seu animal preferido e desenhe utilizando as linhas curvas. Então, nós aprendemos aqui que nesta pintura do Aldemir Martins, nós observamos bastante a linha curva. Então, vocês irão fazer também um animalzinho que vocês prefiram, desenhando também as linhas curvas, está certo? Pode fazer o uso de outras linhas, mas utilize também linhas curvas, está certo? Na atividade 2 diz assim: observe a obra de arte Composição 8. Trata-se de uma pintura abstrata, na qual aparecem diferentes tipos de linhas que expressam o pensamento do artista Wassily Kandinsky. Então, crianças, aqui nós estamos diante de uma pintura abstrata. Ou seja, a pintura abstrata é aquela que não tem uma forma compartilhada por todos, mas a partir da nossa história de vida, nós conseguimos ver coisas na obra, tá certo? Então, as coisas que a professora Bárbara vê é diferente das coisas que os alunos do quinto ano estão vendo. E por que isso acontece, crianças? Justamente porque a pintura abstrata, ela não trabalha com formas reconhecíveis. Não tem aquelas formas que a gente costuma reconhecer e nomear, mas trata-se de uma pintura que trabalha com outro tipo de representação. Então, aqui no caso do Kandinsky, nós temos o uso de linhas de diferentes formas, dispostas de diferentes maneiras. Então, isso que é importante vocês guardarem. No caso da atividade número 1, aqui, crianças, a pintura é figurativa. Então, por que figurativa? Porque ela mostra algo reconhecível por nós. Nós conseguimos observar a obra e rapidamente nomear. Diferente desta outra pintura aqui do Kandinsky, que é mais difícil saber. Mas, se a gente olhar com mais cuidado, nós podemos observar algumas coisas que nos remetem à pintura figurativa, mas são coisas isoladas. A pintura do Kandinsky em si é uma pintura abstrata. Então, veja só, observe as diferentes linhas utilizadas por Kandinsky. Então, nós temos a linha reta, nós temos a linha curva, nós temos a linha ondulada e temos a linha quebrada. Então, se a gente observar, voltar aqui na pintura do Kandinsky, nós vamos ver todos esses tipos de linhas aqui. Linha reta, linha curva, linha ondulada, linha quebrada, tá certo? Então, a atividade de vocês é a seguinte: escolha um sentimento
e faça um desenho utilizando diferentes tipos de linha para expressar alegria, saudade ou imaginação. Então, vocês vão escolher, crianças, um sentimento desses: alegria, saudade ou imaginação. Ou vocês podem fazer uma pintura abstrata usando os 3 sentimentos. Será que é possível a gente produzir uma pintura como a pintura do Kandinsky, no caso de vocês, um desenho utilizando as expressões, né, os sentimentos de alegria, saudade e imaginação? Será que a gente consegue produzir um desenho usando, então, essas linhas utilizadas pelo Kandinsky? Vamos lá? Atividade número 3. Observe as fotografias do artista Vicky Muniz, feitas com diversos materiais alimentícios, como geleia, pasta de amendoim e açúcar. Então, olha só, crianças, aqui nós temos 2 tipos de imagem, né? A imagem 1 e a imagem 2. Observe os materiais alimentícios usados por Vicky Muniz. Então, o Vicky Muniz, ele produziu, para fazer, então, aqui a Mona Lisa, né, que é essa pintura mais conhecida nossa, ele utilizou geleia. Essa segunda Mona Lisa aqui foi feita com pasta de amendoim, ó, tá aqui a imagem, pasta de amendoim. E esta imagem aqui, a imagem 2, ela foi toda realizada com açúcar. Então, veja, crianças, o Vicky Muniz é esse artista que faz obras de arte utilizando diferentes materiais alimentícios. Então, nas imagens, a gente consegue observar quais são os alimentos utilizados. Então, a gente consegue produzir fotografias usando diferentes materiais? Será que é possível, crianças? Vamos ver a nossa atividade aqui, ó. Desenhe nos campos abaixo os materiais alimentícios indicados que podem ser utilizados para a criação de fotografias, como as de Vicky Muniz. Então, olha só, para estas fotografias foram utilizados geleia, pasta de amendoim e açúcar. Então, aqui nós temos 3 formas de registrar, de criar fotografias: grãos de pipoca, sementes de melancia e pó de café. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar nos campos abaixo esses materiais que podem ser utilizados para a fotografia. Depois vocês vão pintar, tá? Com bastante capricho, então, os grãos de pipoca, sementes de melancia e o pó de café, tá certo? Vamos para a nossa atividade número 4. Vamos lá, crianças. Deixa eu vir para cá. Ah lá. Muito antes das selfies de celular, Ligia Clark já produzia autorretratos e imagens de si própria. Então, olha só, crianças. Aqui nós temos uma fotografia da artista Ligia Clark. E ela utilizou diferentes maneiras de produzir o seu autorretrato. Dá pra gente observar aí, né? Então, a letrinha A está pedindo pra gente responder. O que é um autorretrato? Escreva abaixo. Letra B. Desenhe no espaço abaixo o seu autorretrato. Então, vejam, crianças, aqui nesta fotografia da Ligia Clark, foi utilizada, então, a fotografia para registrar o autorretrato. Na letra B, na atividade da letra B, vocês vão desenhar neste espaço aqui, ó. Peraí, aqui, ó. Neste espaço aqui, vocês vão desenhar o autorretrato de vocês, combinado? Então, vamos lá. Atividade número 5. Observe a obra de arte Parangolé, do artista carioca Hélio Oiticica, representada na fotografia abaixo. Então, essa imagem aqui, crianças,
É uma das imagens mais conhecidas do artista Hélio Oiticica, na qual ele produziu a obra de arte Parangolé. Então, o parangolé é uma peça de tecido utilizada para performance, para instalação, para manifestações artísticas. E aí, crianças, a atividade diz assim, ó, na obra de arte Parangolé foi utilizado diferentes tipos de tecido e panos para a confecção da capa. Desenhe no espaço abaixo como seria o seu parangolé utilizando linhas e formas. Pinte bem colorido. Então vejam, crianças, essa fotografia está mostrando uma capa feita para esta obra de arte do parangolé. Veja o movimento do ator, né, do bailarino, ao vestir o parangolé. Então, vocês percebam que os tecidos eles estão colocados de forma que esse corpo possa se movimentar. E este corpo está onde? Esse corpo está na rua, esse corpo está onde a gente está vendo, né, que é esse espaço da rua. Então, crianças, olha só, aqui nós temos, então, um modelo do parangolé. Vocês podem criar o modelo de vocês, utilizando linhas e formas. Observem bastante aqui a imagem e veja a disposição do tecido. De que forma que o Hélio Oiticica, ele pensou esse parangolé? Tá? Então, da mesma forma, vocês irão fazer aqui. Combinado, crianças? Vamos para a nossa próxima atividade? Então, vamos lá. Atividade número 6. O círculo está presente na série Fotoformas, do artista paulista Geraldo de Barros. Observe as imagens. Então, olha só, crianças, nós temos a imagem número 1 e nós temos a imagem número 2. São fotografias do artista Geraldo de Barros, tá? A série que ele produziu essas fotografias se chama Fotoformas. Então, diz assim, ó, nos balões da imagem 1 e nas tampas da garrafa de leite na imagem 2, observamos a figura geométrica círculo. Então, vocês conseguem observar o círculo nessas duas imagens? Conseguem? Então, aqui a gente tem o círculo na imagem 1 e o círculo na imagem 2. A nossa atividade é a seguinte: desenhe outros objetos que tenham o formato de círculo, da mesma forma como o artista Geraldo de Barros fotografou, e pinte com lápis grafite. Combinado, crianças? Então, olha só, aqui nós temos as fotografias do Geraldo de Barros, utilizando o círculo. Vocês irão desenhar outros objetos que podem ter a forma do círculo. Quais são esses objetos? Desenhe aqui e pinte com lápis grafite. Por que vocês irão usar o lápis grafite? Porque trata-se de fotografias tiradas em preto e branco nas décadas de 60 e 70, onde a fotografia colorida ainda não era tão popularizada. Então, nós vamos tentar utilizar a paleta de cores do Geraldo de Barros. E para isso, nós vamos ter que usar apenas o lápis grafite. Combinado, crianças? Então, essas são as atividades da nossa disciplina de arte. Vocês podem mandar as fotos das atividades que vocês estão desenvolvendo em casa, estão fazendo. Mandem as fotos aqui pelo WhatsApp para que a professora possa acompanhar, então, o trabalho de vocês. Mandem as dúvidas também, se precisar, pelo grupo do WhatsApp, aqui no particular. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!